Olá, tudo bem? Então, hoje, estamos aqui para falar um pouquinho das dicas e prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Eu me chamo Roseli Lopes Vidal, sou perita judicial do trabalho pelo Tribunal Regional do Trabalho desde 2012 e também presto muitos serviços para empresas, na área particular, na parte do SST. E aqui nós vamos fazer uma integração, treinamentos, ou seja, onde o senhor, a senhora, vai ser conscientizado sobre prevenções, prevenir doenças, prevenir acidente no ambiente de trabalho. Então aqui nós vamos trabalhar com alguns slides que você vai acompanhar aí na sua telinha, fique ligado, porque depois você vai ter uma provinha aí para realizar. Então, o que é dica e prevenção de acidentes e doenças no trabalho? Quais são as dicas? Primeiro, para se prevenir um acidente de trabalho, você tem que usar os EPIs. O que é EPIs? Equipamento de proteção individual. Esse daqui, por exemplo, é um equipamento de proteção individual, o qual está irregular, está sem a regular. Como é que você vai colocar aqui? Tá certo? Tem que ter todo um sistema aqui onde vai atracar, e você vai se sentir seguro com o seu capacete. Isso para as funções que fazem uso do capacete de segurança, correto? Então, esse daqui é um EPI, equipamento de proteção individual, aquele que vai proteger você de forma individual, ou seja, prevenindo aí um acidente. Ele não elimina o risco do acidente. Ele não quer dizer que esse equipamento aqui não vai permitir que o acidente do trabalho venha a ocorrer. Ele vai prevenir que danos maiores possam propagar a sua saúde, a sua segurança. Se cair uma ferramenta, ela vai cair. Não é porque você está com o capacete, ela vai deixar de cair. Mas se você tiver com o capacete, vai prevenir ali uma lesão maior. Ou seja, Então, isso aqui é uma forma de prevenção. Também, temos outros equipamentos de proteções individuais que previnem, o acidente ou doenças no trabalho. Por exemplo, óculos de segurança. Isso daqui previne o quê? Um prego, objetos, ou seja, que possam ser oriundos à sua saúde, à sua segurança. Se vir, por exemplo, um prego e você tiver sem o óculos, vai vir diretamente no seu olho. Ou seja, vai ser um acidente de trabalho de forma direta. E se você estar com o equipamento de proteção individual, é uma forma de neutralizar aquele impacto, pela projeção do material. Então, o óculos ele vai prevenir uma lesão. Ele vai te assegurar, segurança no trabalho, vai te assegurar a tua saúde, a tua segurança, o teu bem-estar. Por que bem-estar? Porque nós temos um bem-estar, na nossa vida pessoal e profissional quando não estamos doentes, quando não tem nenhum tipo de lesão. Agora, se a gente está doente, a gente acaba perdendo o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. E a segurança do trabalho é esse o intuito. Prevenir para que não tenhamos colaboradores doentes no âmbito do trabalho em base de acidentes no trabalho. Então, nós também temos outros equipamentos de proteção individual que ele previne doenças. Aqui a gente já falou de acidentes, de uma forma um pouco direta e resumida. Então, nós temos equipamento de proteção individual que previne doenças, por exemplo, agentes químicos. Você não vai sentir aquele impacto, não é um agente mecânico que vai te atingir diretamente, mas você vai inalar. Então, a máscara que tem a proteção com o filtro, eu vou até abrir, ela tá novinha, tá, pessoal? Para diretamente para esses treinamentos, Então, elas têm o filtro. Então, quando você tem uma máscara dessa, ela vai estar prevenindo que você venha inalar agentes químicos, Vai estar prevenindo suas vias respiratórias. E aí você vai estar evitando muitos tipos de patologias, doenças que possam ser decorrentes ao trabalho.
Porque tudo aquilo que é contínuo pode propagar, sim, uma doença como um caso de câncer, né, doenças pulmonares, porque nós trabalhamos, né, o mercado de trabalho tem diversos, né, ampla as atividades. Fumos metálicos para quem trabalha com solda, né, a parte do lava-jato que trabalha com solupan. Então, tudo isso é agente químico. Quem lida com combustível, né, então é agente químico. Então, por isso que é importante a máscara com o filtro. Mas cada atividade, cada função tem o equipamento de proteção individual específico. Aqui é um exemplo, né? Aqui nesses equipamentos de proteção individual, nós temos os CA. Eu quero que você pare aí um pouquinho e consulte aí no seu celular, que você tiver acesso agora à internet. Consulte, vai lá no Google e consulte. Consulta CA e coloque o código do equipamento de proteção individual que você tem aí, ou seja, da sua botina, né? Eu não tô de bota hoje. Então, vamos ver por esse daqui que nós temos aqui agora. E você vai consultar a finalidade desse equipamento de proteção individual. O que ele te assegura? O que ele pode proteger o colaborador? Então, aqui, por exemplo, o CA, ele é 38. Minha visão é bem baixa. Eu sempre falo isso nas palestras, pessoal. Então, um pouco difícil. 38.501. Né? Então, consulta CA. Aí você coloca lá, 38.501. E lá vai te dar a finalidade desse equipamento de proteção individual. Para que ele serve? O que ele vai te proteger? Ele é para agente biológico? Ele é para agente químico? Ele vai dizer lá a especificação. Outro segredo que você talvez não saiba, e é importante você saber até mesmo antes de você ingressar no seu trabalho. Por isso que isso aqui é uma integração. É um treinamento antes de você iniciar suas atividades na empresa que você está sendo contratado. Parabéns pelo trabalho novo, viu? O CA... Tá. Quando você mudar o pessoal me fala pra gente fazer um bloco. Tá. Aí pode criar, né? Ele vai fazer uns cortes que não vai aparecendo. O CA, Certificado de Aprovação, ele diz a finalidade, conforme eu falei ainda há pouco, né? Há pouco, agora, nesse exato momento. A finalidade do EPI, para que ele serve, né? E ele vai dizer a validade desse equipamento de proteção individual. Ou seja, meu EPI vale 6 meses, a minha botina vale 6 meses, a minha camisa vale 6 meses. Não, isso é mito. O equipamento de proteção individual, ele é aprovado e tem validade. Ele pode durar até 3 anos, como 7 anos, como 1 ano. Então, a consulta CA que você vai identificar qual é a validade do seu EPI. Não é querer 6 meses. Mas essa máscara, se for 3 anos, eu tenho que usar ela durante 3 anos? Não. A norma regulamentadora 6, ela é bem clara. O equipamento de proteção individual, ele é substituído de forma imediata, uma vez que houver o extravio. Ou seja, você está trabalhando. Nós temos um exemplo aqui, pessoal. Hoje o material está bem completo. Para quem me acompanha sempre, né, sabe que eu sou bem... o extravio. Você vai trabalhar com equipamento assim? Não vai. Por que que você não vai? Porque você está colocando a sua segurança em risco. Então, uma vez que houver o extravio, isso daqui pode vencer em 2027. Né? Você vai colocar lá o CA dele, consulta aí. CA 35589. 35589. Consulta. Você vai ver a validade dele. Uma vez que você constatar a validade, mas eu vou ter que usar até 2027, e esse rasgo aqui? E esse rasgo aqui nos dedos? E aí? Como é que fica a minha segurança? Zero. Né? Porque o equipamento ele não está te protegendo. Você está usando para dizer que está usando. Mas outros cortam até os dedos, né? Fica com os dedos de fora. Não pode. Isso é um extravio proposital. E você pode ser advertido. E se der continuidade após a advertência, você vai sofrer uma suspensão.
E se mesmo na suspensão, não pense que a suspensão é ficar em casa, tomando água de coco, assistindo aquele filme e vai receber. Não, a suspensão você fica em casa e é colocado como falta, tá? Pelo descumprimento das normas internas da empresa e também pela CLT, que é a Consolidação da Lei Trabalhista. Então, o extravio, pessoal, o extravio que eu falo é você estar trabalhando e acontecer um acidente, ele rasgar a sua botina descolar. Aí você tem que chegar lá com o empregador e falar bem assim, olha, meu equipamento rasgou, ó, minha bota aqui descolou, eu quero outra nova. E ele vai te dispor outra nova, de forma gratuita, tá? Porque o equipamento de proteção individual é para ser fornecido pela empresa de forma gratuita. Mas para isso, você tem que ter a responsabilidade, o compromisso, a guarda dos seus EPIs. Por isso que a empresa é importante que tenha um armário, para que você possa guardá-lo, né? E higienizá-lo sempre. Então, a partir do momento que houver o extravio, você comunica e a empresa vai te dar de forma imediata outro. Mas se o extravio for proposital, aí é diferente. Ah, roubaram, perdi, recebeu, tem 3 dias que recebeu IPI, perdeu, roubou, é um descuido. Não houve a guarda, não houve a sua responsabilidade e o compromisso com os EPIs. Então, você acaba que pode sofrer penalidades. Ou seja, a empresa tem que te dispor outro gratuito se você perdeu, se roubaram, ou se você pegou a tesoura e cortou. Tem ou não tem? O que você me diz? Pensa aí, 3 minutinhos. Você tem que receber outro sim. Por quê? A empresa, ela ela não pode permitir, que o trabalhador trabalhe sem os EPIs. Porque se ela permitir, ela está assumindo uma responsabilidade. Se acontecer algum acidente com você, ela é responsável por quê? Primeiro, você estava sem o equipamento de proteção individual. Ela é obrigada a te monitorar nos EPIs. Então, você tem que usar esses EPIs. Se você não usá-lo, a empresa pode sofrer a penalidade, que é a multa. Então, o que acontece? Ela vai te dispor outro, mas já não é gratuito, porque você perdeu. Porque você foi lá, extraviou, cortou de forma proposital, que nem a gente já pegou casos, pessoal, dessas botas aqui, lindas, maravilhosas, a moça da limpeza lá, ó, cortar, porque ela disse que para ela era melhor para trabalhar. E aí, a empresa tem que dispor outra boazinha, lindinha para ela? Tem, porque ela não pode permitir que o colaborador trabalhe com a bota daquele jeito. E ela vai ser advertida. Porém, a empresa vai pegar, vai fazer o quê? Pega aqui o recibo e assine. Vai ser descontado no seu salário pelo seu descuido, pela sua falta de responsabilidade com os EPIs. Então, a empresa pode descontar esses EPIs, ok? NR6 fala sobre isso. 6.6.1 fala: cabe o empregador, quanto ao EPI, adquirir adequado a cada risco. Aqui nós falamos de uma forma generalizada. Mas, por exemplo, quem trabalha, vamos supor, lá com manejo animal, esses EPIs. Quem trabalha na parte, vamos supor, também frigorífica, no açougue, esse equipamento, porque tem que proteger os pés, né? E os materiais ali são biológicos e tem que ser um material impermeável e que também possa ter acesso à área de alimentos. Então, são esses materiais. Esses aqui não pode, por exemplo, porque não é um material impermeável. Molhou, vai molhar seus pés e você vai se autocontaminar. E fora que não é um material acessível para a área sanitária, né, da parte de alimentação. Então, cada um tem os seus equipamentos. Aqui, cozinha, por exemplo. Material impermeável, fácil de higienização, né? E atendendo às normas da vigilância sanitária. Não pode ser uma rasteirinha, não pode ser um tênis, né? Tem que ser um material que atenda à vigilância sanitária. Então, cada um tem sua especificação. Das obras, né? Já é um material um pouco mais bruto, tem outros bruto, né? Olha aí, eu pela brutalidade. Tem outros que eles têm até a proteção, né? Bico de ferro que fala, mas eletricista pode? Bico de aço, perdão.
Não pode, porque ele vai mexer numa área energizada com uma bota que possa ter um arco elétrico ali e ele ser eletrocutado, vai ser um equipamento que implica em risco para a segurança dele. Por isso que tem que buscar sempre consulta CA. Cada equipamento de proteção individual, ele tem a sua especificação. Será que esse tem CA? Vamos verificar? Depois eu passo o CA, viu? Pessoal ajudado aqui, né, pelos auxiliares, pela equipe. 16 e 252 é o CA. Consulta. Será que ele dá para trabalhar como eletricista? Será que ele dá para trabalhar na cozinha? Aqui vai estar dizendo nas especificações, tá bom? Quem trabalha com fogo, vamos supor, caldeira, né, contra agente abrasivo. Os equipamentos de proteção individual têm que atender ao calor, né? Forneiro de padaria e entre outros. Então, cada equipamento de proteção individual, ele tem a sua especificação. É isso aí. Nós temos aqui também, ó, outros, né? Isso aqui, cada um tem a sua especificação. E o pessoal de cozinha, pessoal? Tem um diferencial? Tem. Eles vão usar essa luva aqui para cozinha? Se for para o forno contra agente abrasivo, que é alta temperatura, né? Ele tem que usar o equipamento de proteção individual, sim. Já é um material um pouco mais específico. Essa daqui é a luva de raspa. Aí tem que ser de acordo com o CA, que nem... Consulta aí, será que ela dá para forno? 35, 5, 8, 80. Eu passei lá atrás, qualquer coisa voltem no vídeo, tá? Mas eu salvo engano é 35, 580. Consulta aí, vê se ela é para agente abrasivo. Calor, forno. E você vai ter a resposta. Para limpeza. Você vai usar essa luva aqui para limpeza? Ah, eu vou limpar o banheiro. Eu posso? Ah, eu vou limpar a caixa de gordura. Eu posso? A sua mão vai ser protegida? Vai ser protegida talvez de uma aranha, né? Algum animal peçonhento ali. Talvez, né? Mas, contra o agente biológico, uma doença dermatológica, você está passivelmente em risco. Olhe lá, em dermatologista, pelo plano de saúde é difícil e particular é muito mais. Então, evite, né, procurar problemas para si. A empresa, ela te dispõe os EPIs e você tem que usar. Então, contra agente biológico, você tem que usar os equipamentos de proteção individual correto. Você é da limpeza, você vai usar as luvas, né, PVC. Tem as látex, essa aqui é a látex, tá? Cada uma especificação. E você vai fazer o uso desse equipamento para te proteger no âmbito do seu trabalho. Ah, eu sou da limpeza. Eu faço limpeza na cozinha, eu faço limpeza no salão e faço limpeza no banheiro. Eu posso usar a mesma luva para todos os ambientes? Não, não pode. Né? Banheiro, você tem que usar uma. Salão, outra. E cozinha também orientamos que seja outra. Por quê? São riscos diferentes. Na cozinha você vai usar produtos químicos agressivos. Então, as luvas são diferentes. Esse produto químico que você vai utilizar, por exemplo, limpa alumínio. Muitas das vezes, já vi até caso de soda cáustica, tá? É o diabo verde, né? E assim por diante. São materiais, produtos nocivos. E aí você vai utilizar lá no salão, né? Lá no buffet. Perigoso, né? Perigosíssimo. Então tem que ser materiais específicos. A luva lá do banheiro é só para o banheiro, não vai levar ela para a cozinha não. Pelo amor de Deus, senão vai dar contaminação cruzada. Então a vigilância monitora tudo isso. Então eu sempre oriento, coloca uma amarelinha lá para o banheiro, uma azul, um exemplo para a cozinha e uma verde para o salão. Ou de forma diversificada, aí você vai adotar para não ter a mistura e guardar, logicamente, de forma separada e higienizar, pessoal. Isso aqui é um material lavável, tá? O descuido com os equipamentos de proteção individual, você pode ser penalizado dentro da empresa. Você tem que sempre higienizar, não deixar pendurado no extintor, que nem a gente pega casos, viu? Não deixar lá de qualquer modo. Você tem que guardá-lo. Terminou? Guarde adequadamente, ok?
Então, esse aqui é um equipamento, vamos supor, cozinha, né? De proteção individual que vai te proteger dermatologicamente. E aí, será que a touca, ela é um equipamento de proteção individual? Não, não é, tá? Ela não é um equipamento de proteção individual, mas vai proteger o quê? O seu cabelo sempre tá ali, né? Um pouquinho mais agradável, principalmente as mulheres, né? Mas a touca, ela tem que usar, principalmente em área de alimentação, é obrigatório pela vigilância sanitária, tá? Para evitar qualquer tipo de situação, até mesmo, né, que venha se tornar de forma constrangida para você mesmo, né? Ou seja, vamos supor, você é cozinheira, aí o cliente reclama, achei um fio de cabelo, porque você está cozinhando e o cabelo está ali também temperando, só pode, né? Então, beleza, pessoal, às vezes a gente tem que guardar para aqueles momentos nossos, pessoal. Ali você tá para ser profissional. Cada profissional tem seus equipamentos de proteção individual obrigatório. O médico, para ele atender, ele tem que usar o jalequinho dele, né? Ele tem que usar o sapatinho adequado. Não dá para ele atender e ir para um hospital com um salto desse tamanho. Se acontece uma emergência, dele ter que ir para o centro cirúrgico, por exemplo, alguma situação ou outra, aí ele tem que correr com aquele salto, ele vai ser o quê? Acidentado. Além dele estar salvando uma vítima, ele vai ser outra vítima, né? Então, cada profissão tem seus EPIs adequados. Quem trabalha em altura, por exemplo, ele vai ter os seus equipamentos de proteção individual adequada. Por exemplo, o cinto. O cinto de trabalho em altura, com talabarte devido, né? O paraquedista. E vai ser adotado, olha aqui, ó, para cada situação. Esses nossos cintos são bebezinho, né? Bebê da empresa. Ou seja, já estão vencidos há anos, né? Mas eu sempre coloco para os colaboradores nas palestras presenciais que eles pesquisem, que eles estudam qual o extravio do cinto, se eles estão em perfeita condição ou aonde tem alguma fissura, porque a gente tem que avaliar se a fivela está conservada ou não, se ele está preservado as costuras ou não. Porque se ele sobe com um cinto desse e não tem segurança nenhuma, né? Vamos supor, está dentro da validade, mas não tem segurança, ele corre risco. Já pensou se ele cai de 30 metros de altura? Porque o cinto teve um rompimento, a fivela estava comprometida, alguma situação, não, o mosquetão não atendeu, né? Então, assim, e aí ele vai e destrava, o colaborador fica em risco. Então, todos os equipamentos de proteção individual, eles têm que ser analisados as condições dele. Então, esse daqui, pessoal, é obrigatório na cozinha, voltando lá atrás, né? As luvas de proteção também na manipulação de alimentos, né? As luvas que a gente sempre fala. As luvas, tem luvas aqui, né? Tem diversas luvas, essas aqui é uma das que o pessoal manuseia, né? Então a gente orienta sempre que faça o uso, né? Naquelas alimentos que são possíveis, ou seja, frios, né? Massa, alguma situação assim. Ter os exames necessários para cada função também. Pessoas que vão trabalhar em altura, ela precisa ter o exame necessário. Já pensou uma pessoa que tem problema, um colaborador que tem problema cardíaco, labirintite, de confusões e subir em altura? Ele vai estar em risco. Então, são situações, são métodos que tem que ser comunicado à empresa, é obrigatório. Então, assim, por isso que nós fazemos essa questão também do acompanhamento da saúde do trabalhador, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Ele entra na empresa, a gente faz os exames admissionais de acordo à sua função que vai exercer, de acordo com a necessidade, né, em base dos riscos avaliados. Aonde que se avalia o risco? No Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais, né, o PGR, em base da norma regulamentadora 1 e também em base da norma regulamentadora 9, né, que ali detalha todos os riscos ambientais, o químico, o físico, o biológico, e agora nós temos mais o ergonômico e o mecânico, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo desses riscos? Físico, ruído. Ele vem do risco físico. Por quê? Todo ruído que possa levar a uma perca auditiva, né, ele é considerado físico.
como é que se procede para avaliar se o trabalhador atende ou não atende aquela atividade? Vamos supor, o motorista ele tem que ter uma audição boa. Como é que ele vai dirigir se ele não tem uma audição boa, coerente? Ele coloca em risco tanto a vida dele quanto da sociedade. Então, nós fazemos aí o exame auditivo, né? Que é a audiometria. Outro exemplo, vibração, né? Que é a parte ergonômica ali, operador de máquina. Então, também, né? Tem toda uma avaliação coerente a isso. Trabalho em altura, também, né? Vai trabalhar em altura, que nem eu acabei de falar. Tem os exames específicos. Câmera fria. Eu sou, né, da área interna, mas trabalho em área câmera fria. Posso? Tem os exames correlacionados à câmera fria. Calor, né? A pessoa que sofre de hipertensão, é cardíaco, sofre de cegueira, pode trabalhar com forno? Pode trabalhar na caldeira? Faz os exames de acordo. Então, tudo isso envolve a parte física. E tem pessoas que, por exemplo, com cegueira cardíaca, como eu acabei de falar, tem restrição a isso. Outro problemática, que as empresas às vezes adotam medidas coletivas de proteção. Por exemplo, exaustor. Vou falar com muitos aqui, principalmente da área de cozinha, né? Exaustor é para quê? Tem fábricas também que usam o exaustor, fábricas de alimentos. Exaustor é para inibir o calor, para você não trabalhar numa temperatura elevada, porque a temperatura elevada leva fadiga, eleva o estresse, né? O cansaço. Então, o exaustor é para evitar isso e ter um ambiente agradável, que tenha conforto ao trabalhador. E aí o colaborador, isso daqui é um ruído muito elevado, e vai lá e desliga o exaustor. E depois alega que trabalha no calor. É difícil, né? Então, se é uma medida de proteção coletiva, o exaustor, é obrigatório que mantenha ele ligado. E se for visto que ele está sendo desligado pelos colaboradores, o colaborador pode ser penalizado. Adornos no ambiente de alimentação. É permitido? Não, não é permitido. Não só alimentação, como outras atividades. Você está trabalhando lá, né, numa atividade totalmente de risco, calor e tudo mais, e você está com um cordão com brinco, pode até implicar na sua segurança. Então, de acordo com a vigilância sanitária, né, a portaria, ela fala bem assim, portaria número 5/2013, é proibido o uso de adorno, brincos, colar, pulseira, relógio, pince, entre outros, para pessoas que manipulam alimentos. Aquelas unhas lindas, maravilhosas também, eu sempre advirto, não pode, tá? Que é de fibra, né, que fala. Então, assim, sempre, pessoal, a naturalidade nesses ambientes, até os cílios, né, a gente adverte, porque você tá ali temperando, tá naquele calor, e os cílios a gente sabe que tem o risco de cair, né, as mulheres que gostam e tal. Então, assim, tem esse cuidado, porque pode implicar, né, nas normativas da vigilância sanitária, pode implicar na tua atividade e colocar em risco até mesmo o ambiente de trabalho que você trabalha. Então, é proibido, tá? Touquinha, luvas sempre, máscara. Por que a máscara? Porque você conversa, você espirra, você tosse e às vezes nem percebe. Aí você tá ali preparando o salgado, o cliente tá, né, manipulando algum tipo de alimento ou mesmo trafegando até a mesa e você... Atchim! Meu Deus, como é que não ficou aquele alimento lavado, né? Então, não pode. É proibido também. A gente sempre orienta a máscara para a área da alimentação. As normativas, elas ainda, né, a vigilância sanitária ainda não existe. Ali no salão a pessoa está de máscara. Não existe, mas pelo menos ali na cozinha a gente fala para as empresas. Orienta seus colaboradores a usar, porque é onde há mais, né, tratativas no âmbito do alimento, do preparo, e a pessoa está mais exposta. Então, ali no salão, a gente não percebe tanto, mas na cozinha, por favor, façam uso de máscaras, tá bom? Touquinha sempre e luvas, ok? Sempre uniforme, limpo, desprovido de qualquer sujidade. Ou seja, muitas das vezes
Chega na segunda-feira, o colaborador nem lavou o uniforme no final de semana e, meu Deus, ele não pode nem levantar o braço. Ele está naquela situação. Então, sempre branquinho, né? Se for de cor clara ou sem manchas. Qualquer situação, qualquer anormalidade, comunique o seu superior, a gerência, o empregador, quem for, né? E fale, olha, necessito da troca. Tá branco, né? Ou tá de uma forma que não tem mais condições. Eu lavo e, infelizmente, já tem um tempo. Então, assim, solicite a troca para que você não se sinta, né, constrangido dentro do seu ambiente de trabalho. Às vezes você fica até com vergonha, porque você está vendo que não tem mais condições de usar, mas não pede outro também. Então, o bem-estar do trabalhador é tudo. E isso que a saúde e segurança do trabalhador procura. Qualidade, né? Tanto para você quanto o empregador. Então, pessoal, só para finalizar, que nem eu falei do monitoramento do trabalhador, da saúde. A norma regulamentadora 7, que é onde tem o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Aqui não está nossos certificados, mas ali fora está. Depois a gente passa aí na filmagem para vocês terem conhecimento. Todo o trabalho voltado à saúde e segurança do trabalhador exige isso. Nós temos engenheiros mecânicos, temos engenheiros elétricos, temos médicos do trabalho, temos psicólogos, psiquiátricos e entre outros, até obstetra quando é necessário. Então, a norma regulamentadora 7 fala sobre monitoramento do seu trabalhador, que é aquilo que eu falei, os exames admissionais devem ser correlatos a cada função. É onde nós fazemos os levantamentos e orientamos, né, que os colaboradores e a empresa, logicamente, adote aqueles exames para a admissão do funcionário, né? Vamos supor, frentista, eles são um pessoal, um público que necessita de exames semestrais. Mas também temos pessoas que é bianual, a cada 2 anos. E temos outro que é anual. Então, cada um tem sua especificação. A norma regulamentadora 7, ela fala sobre isso. Eu sempre falo, olha, sai do Kawaii, sai daquele sitezinho ali que não vai te dar futuro. Estude um pouquinho mais os seus direitos e a responsabilidade, né, da CLT com você, que é a consolidação da lei trabalhista. E na NR7 fala sobre o monitoramento da saúde do trabalhador. Por exemplo, CAT. Opa, esse assunto chama a atenção de muita gente. É bom que vocês saibam, né, que a CAT hoje, que é a comunicação do acidente de trabalho, ela está vinculada diretamente com o E-Social. Por isso que as empresas é obrigatória a adotar, né, o sistema do E-Social em cada CNPJ, mesmo que tenha um colaborador. Por quê? Se não tiver adotado o E-Social dentro da sua empresa, se acontecer algum acidente de trabalho, como é que vai fazer a CAT? Aonde que vai lançar a CAT? Só lança dentro do sistema do E-Social. E lá, dentro do sistema do E-Social, você tem a sua matrícula de admissão. E é ali que você está sendo monitorado. Por quê? Porque quando você foi admitido, você passou por aquela bateria de exames. E nos exames estava falando, ele não tem nenhuma lesão na coluna, ele tem a questão auditiva dele, né? A qualidade auditiva dele está perfeita, não tem nenhuma restrição. O pulmão dele está ok, porque ele fez uma espirometria. Hemograma está ok, né? Ele não tem anemia, não tem isso. Então, tudo isso é avaliado. Ou outro já entra. Opa, foi constatado no raio-x dele que ele já tem uma lesão. Um desvio leve na coluna. Porém, foi constatado. Então, quando ele foi admitido, ele já foi constatado ali no seu ASO, que é a avaliação da saúde ocupacional do trabalhador, que ele já tinha essa lesão e se propagou de forma um pouco mais dentro da empresa, é porque, infelizmente, já estava passível aquilo ali. Então, o monitoramento da saúde do trabalhador é isso. E quando acontece um acidente, comunicação de acidente de trabalho em 24 horas dentro do sistema do E-Social para que você tenha o amparo pelo INSS, ou seja, a estabilidade, né? Se vai dar ou não, aí vai o tempo de afastamento. Se você for afastado 15 dias, a empresa é responsável por você nesses 15 dias. Mas a partir que você tem um tempo maior, ou seja, 20, 30, 40 dias, aí já é o INSS. Mas o INSS
INSS não paga. Infelizmente, a empresa deixa de ser responsável a partir do momento que já não é mais 15 dias. Por isso que tem que fazer a CAT para comunicar no sistema do E-Social, né, em base do INSS, para que você tenha os seus direitos recebidos. Se vai receber naquele momento, não sei, pode receber depois, mas vai estar ali registrado. Quando é um acidente de trabalho? Dentro da empresa, acidente de trabalho? Sim. Dentro da jornada da empresa, de horário, é acidente de trabalho? Sim. Fora da jornada da empresa, de horário, é acidente de trabalho? Dependendo da situação, sim. Né? Como, por exemplo, quando você foi contratado, agora vamos lá, volta lá de novo na admissional. Você levou o teu comprovante de residência. E lá dentro do E-Social está cadastrado o seu endereço. E quando se cadastra o seu endereço, você saiu do seu trabalho para a sua casa, está lá mapeado se é 5, se é 10, 20 minutos, ou se é 2 horas, ou se é 3 horas, vamos supor, a pessoa mora fora da cidade. E aí, né? Tem esse diferencial. Então, isso está registrado lá e está mapeado. Se você saiu do seu trabalho direto para a sua casa, foi considerado, sim, mesmo que não esteja dentro da jornada de trabalho, mas estava em trajeto, né? Tentaram tirar uma época, mas já retornou em 2019. Muita gente, meu Deus, e agora? Então, assim, saiu do trabalho, indo para casa, é acidente de trabalho. Lembre-se, seu endereço está registrado lá. Você tem que levar o seu comprovante de residência, porque quando acontecer o acidente, se Deus me livre acontecer, a primeira coisa que aparece lá, SAMU. E o que eles vão fazer? Registro de ocorrência do acidente, né? De atendimento, o boletim. E aí, quando eles registram o boletim, eles vão colocar a hora, o CEP, o local do acidente, ainda faz um layoutzinho lá, um croquis, né, do local do acidente. E aí, se você não estava em trajeto, quando for lançar no sistema CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho no E-Social, vai dar o quê? O sistema na hora acusa. Não era trajeto de casa, ou seja, não houve um acidente de percurso e você fica desassistido pelo INSS, ou seja, você perde estabilidade se for caso de cirurgias, né? E entre outros, até uma fatalidade de morte, um exemplo. Então, acidente de trabalho é aquele que você está dentro da sua jornada de trabalho ou no trajeto para casa. Aqueles que colocam comprovante de residência, por exemplo, da sogra, da mãe, do irmão, e não colocam onde você reside porque não tem, não faça isso, porque numa situação dessa você fica desassistido. Então, coloque seu endereço direitinho, né? Ah, mas lá não tem. Faça um documento no cartório, autentique, leva para a empresa para que cadastre aquele seu endereço. Porque senão, se acontecer um acidente desse, infelizmente não é a empresa, não é o pessoal do SST, Saúde e Segurança do Trabalho, e sim o sistema que é federal, e vai reconhecer que não era trajeto, e você perde qualquer tipo de estabilidade de direito como acidente de trabalho. E a empresa, se quiser te desligar, futuramente ela até pode, né? Então, nesse sentido, pessoal, então se atente nessa questão do acidente de trabalho, registro. Dentro da jornada de trabalho, eu estava trabalhando, aconteceu um acidente? Acidente de trabalho. Mas cuidado também, tá? Pela negligência ou por fazer atividades que não são competentes a você, que não foram designadas a você, que você não tem autorização. Por isso que nós vamos ter vídeos específicos depois. Isso daqui vai ser para o pessoal que trabalha em altura. Então, esse pessoal que trabalha em altura, nós vamos passar o treinamento específico. E talvez com uma prática, tá? Vamos colocar um andame aí, vamos subir, vamos fazer toda uma amarração e instruir. Porque é de suma importância que você tenha conhecimento das adoções de medidas de segurança quando você vai fazer um trabalho. É análise preliminar de risco, que é a APR. Você ter certificado, você ter exames para isso, você ser habilitado. Então, não faça aquela atividade que não é da sua correspondência, da sua designação, porque senão depois você pode ter um acidente sim e fica desassistido, tá? Nós já tivemos casos de pessoas morrer dentro do ambiente de trabalho, porém ele foi atuar sem autorização da empresa.
por conta própria, ele resolveu, vou subir lá no equipamento tal, e infelizmente ele subiu, caiu e morreu. E aí, como é que ficou? Acidente de trabalho? Foi um acidente de trabalho, foi dentro da empresa, porém não era da autorização dele. Então a empresa ficou respaldada ali porque ela tinha o certificado de quem era autorizado, ela tinha o treinamento e tinha a liberação. E ele não tinha liberação para aquele trabalho. Foi um período fora da jornada e, enfim, né, o encarregado não estava presente. Então, tudo isso nós monitoramos quando somos ali, ó, da Justiça do Trabalho. Nós somos literalmente imparcial. Se você é meu cliente, infelizmente não posso nem chegar até você. Uma perícia dessa. Porque, né, vai ser algo parcial ali. Eu posso querer te defender por você ser meu cliente. Ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês, né, sobre a saúde e segurança do trabalho, sobre os riscos, sobre o monitoramento da saúde do trabalhador, sobre as medidas de prevenção. Vou só fazer um resumo aqui, ó. Equipamento de proteção individual NR6, monitoramento da saúde do trabalhador NR7, gerenciamento de riscos NR1, NR9, né? Trabalho em altura, que nem eu falei, NR35, né? Equipamento de proteção coletiva, que nem eu falei, exaustor é um, caixinha de primeiros socorros é outra. Eu tenho um monte de material aqui de primeiros socorros. Isso aqui, ó, tô com febre, né? Isso aqui é uma adoção de você saber se a pessoa tá com febre ou não e tirar aquele mal-estar da consciência, que às vezes só tá na mente e ele nem tá mal, tá? Então, primeiro socorro não, perdão. Equipamento de proteção coletiva é aquilo que protege a todos de forma coletiva. Não protege só você, mas protege todos os seus colegas. O extintor também é um outro exemplo. Então, eu queria deixar isso para vocês, um pouquinho sobre a saúde e segurança do trabalho, que vocês atendam às normativas, que vocês cumpram, que vocês usem os equipamentos de proteção individual. É obrigatório. O não uso cabe a penalidade como advertência, suspensão e justa causa. Próximo vídeo, fique ligado que a gente vai fazer treinamentos específicos como NR12. O que é NR12? Máquinas e equipamentos. Aí a gente vai partir para o princípio da área rural, área de materiais de construção, áreas de construção civil e entre outros. NR35, trabalho em altura, que nem eu passei lá no outro vídeo, né? São esses 5 aqui. Vamos trazer uns novos, né? A gente vai sentar, vai trabalhar um pouco mais demorado, porque no mínimo é 8 horas. Então, é um trabalho bem criterioso. E a gente vai instruir sobre os EPIs e pegar as pessoas lá, fazer um sistema de ancoragem, um talaparte, fazer todo um sistema de linha de vidro, para instruir como trabalhar em altura de forma segura, com prevenção. E ainda com análise preliminar de risco, que é a PR que tem que se fazer. E a ordem de serviço, viu, pessoal? Falei também sobre a negligência de trabalhar pessoas que não é autorizada em altura. Se não tem exames para isso, não trabalha. A gente vai passar tudo isso. Primeiros socorros. Eita, a mala aqui, ó, nossa criança, nossa bebê. Isso aqui vai ser aberto, destrinchado e instruído como fazer, adotar, né, medidas de primeiros socorros num caso que aconteça um acidente dentro do seu ambiente de trabalho. Eu posso colocar um pó de café se tiver uma ferida? A gente vai explicar se sim ou não, tá bom? Açúcar, sal, é possível? A gente vai explicar. Então, esses treinamentos ficarão para a próxima, ok? Muito obrigada, até mais.